Meu nome é Vinícius, eu tô com 33 anos, então já tá aí, já tem uns bons 15 anos que eu entrei na graduação, foi em 2009, então 15 anos aí convivendo com a engenharia física. Eu sou professor aí na UFMS, esse ano eu tô aqui em Campinas fazendo um pós-doc no CNPEM, que isso vai ser legal porque é um lugar onde tem muito engenheiro físico, acho que deve ser a instituição com maior densidade de engenheiro físico por funcionário. Fora isso, deixa eu ver. Eu gosto de artes marciais, eu treino Kendo, eu gosto de ler, de jogar videogame. Tem, tem uns seriados aí que eu estou sofrendo para colocar em dia, porque sai hoje tem muito conteúdo, né? Sai mais coisa legal que a gente tem tempo de assistir. E, bom, tô aí dando uma entrevista para o PET de longe, esse ano que eu tô aí dedicando a pesquisa aqui no estado de São Paulo. O engenheiro físico, basicamente, ele é um engenheiro formado para se tornar especialista em áreas diversas e adaptado a diversos contextos. Eu acho que depois de todo esse tempo e convivendo com tantas pessoas da área, eu acredito que é o melhor jeito de definir. Então, o engenheiro Ótimo. físico é um profissional que vai ampliar a base comum da engenharia com fundamentos bem fortes de física e de matemática para poder se especializar futuramente em diferentes áreas, certo? Então, a gente fala que é um profissional multiespecialista, não porque ele é especialista em muitas áreas, mas é porque ele tem essa base alargada para poder escolher se especializar em muitas áreas. E isso vai bem no contexto, num contexto profissional em que as pessoas não encerram mais a formação delas. Elas estão cada vez mais fazendo uma pós ou fazendo uma pesquisa, sempre continuando a adquirir novos conhecimentos. Então, a gente viu aí a necessidade de formar um profissional que não precisasse começar do zero toda vez que fosse para uma área ligeiramente diferente. E a gente faz isso focado, evidentemente, aí, principalmente na física, que é a base de um monte de tecnologias modernas, tanto na parte de eletrônica, na parte, por exemplo, da informação quântica, da ciência de materiais, das técnicas de instrumentação. Todas essas são áreas que o engenheiro físico pode se especializar e a gente procura formar um engenheiro que esteja ali bem preparado, que já tenha colocado o pé um pouquinho em cada uma dessas áreas para poder se especializar conforme a trilha profissional que ele vai decidir seguir. No ensino básico, eu acho que tem duas coisas aí que me empurraram na direção da engenharia física. A primeira é que foi que eu gostava muito de física. Eu queria muito, quando eu fosse fazer o curso superior, né, ter a chance de poder estudar física, mas não somente a física que geralmente a gente vê nos cursos de engenharia, a física do ciclo básico. Eu queria poder estudar física moderna, eu queria poder estudar mecânica quântica, eu queria poder estudar relatividade. Eu cogitei fazer o curso de física bacharelado, mas como eu não conhecia ninguém do meio acadêmico, eu não conhecia como era essa carreira do bacharel, eu me senti um pouco mais seguro fazendo um curso que me dava o título de engenheiro no final. E isso, assim, não foi o único motivo. Eu também sempre gostei muito de tecnologia, então tudo a mais que o curso de engenharia física tinha a me oferecer em relação ao bacharel também era muito atraente. Então, quando eu vi a grade do curso lá de São Carlos, que acho que na época era o único, eu fiquei bem encantado, estava muito animado com as coisas que eu ia estudar lá, e aí eu fui lá fazer engenharia física. Eu já tinha, assim, uma pisadinha no mundo acadêmico, porque eu fazia iniciação científica júnior, porque eu fui medalhista da UBMEP. Eu acho que deve ter alguns alunos ali do nosso curso aí na UFMS que são medalhistas ou bem colocados em UBMEP. Então foi uma coisa que desde cedo assim já me empurrava na direção da universidade. Eu só divergir aí da matemática para vir para o campo da engenharia e da física, que deve acontecer com muitos OBMappers por aí, né? Nem todos aí querem ser só matemáticos.
Puxa, isso é uma pergunta difícil. Eu acho que é difícil porque faz tempo. Quando a gente sai do ensino básico e vai para o ensino superior, eu acho que a maneira que o conhecimento é tratado é muito diferente. Parece que na escola, no ensino básico, não precisa ser assim, não vai ser assim em todas as escolas, mas a gente é muito compelido a decorar coisas, decorar fórmulas, decorar fatos. Tanto isso acontece muito na física e na matemática também. Enquanto num curso superior, acho que vocês estão fazendo aí as físicas básicas, devem estar vendo. A gente está mais preocupado com desenvolver um raciocínio, com mostrar porque as coisas são dessa forma. Nos cursos de matemática, com provar os teoremas, coisa que eu nunca tinha visto nenhuma prova de nenhum teorema no meu ensino básico. E essa mudança de raciocínio, ela gera aí essa barreira de mudar a forma de enxergar o aprendizado. Isso para mim, e deve acontecer aí para muitos alunos. Então, me adaptar a pensar as coisas de uma maneira diferente foi desafiador aí no começo. E se for parar para pensar, é um exercício excelente, né? Que acho que todo aluno tinha que fazer. A gente passar de uma mentalidade de decorar fatos sem se perguntar de onde eles vêm ou por que aquilo é verdade, para uma mentalidade que está interessada em saber quais são as bases do conhecimento que a gente está desenvolvendo, por que as coisas são daquele jeito, quando as nossas hipóteses falham, quando os nossos axiomas não se encaixam com o fenômeno que a gente está estudando, é um exercício de pensamento crítico que até então eu não tinha na minha formação. Então, isso é super positivo como exercício aí de formação intelectual. Olha, na graduação, um projeto que foi muito formativo para mim foi o meu projeto de iniciação científica. Eu fui fazer a iniciação científica num grupo de supercondutividade e magnetismo, e o meu projeto envolvia a construção de um equipamento. A gente tinha um magnetômetro lá no laboratório, e a ideia era eu construir um acessório para ele para fazer um outro tipo de medida. Assim, esse equipamento ia ter uma função a mais. O meu orientador, o professor Adilson, achou que isso ia ser um projeto interessante, já que eu era do curso de engenharia, e foi muito bacana desenvolver esse projeto, porque eu tive contato com todas as etapas ali de preparar essa instrumentação. Eu fiz simulação, depois eu montei um circuitinho elétrico para fazer ali um ajuste no, no meu equipamento. Eu fiz o equipamento artesanalmente, então eu enrolei 2.000 voltas de fio de cobre para fazer as bobinas que iam compor o equipamento. Então eu fui lá, testei, vi se ele estava de acordo, calibrei ele de acordo com os padrões que a gente tinha, fiz a interface computacional. Então foi um pequeno projeto de engenharia que pegou aí a minha graduação praticamente inteira, a maior parte dela. E isso foi muito importante no meu doutorado depois, por dois motivos. Primeiro que eu saí daquela visão de que o equipamento que você usa é uma caixa preta mágica de produzir medida. Você coloca uma amostra lá dentro e, puf, saiu um resultado, sai um gráfico, que é a medida que você fez. Porque eu me acostumei ali no momento de montar, fazer, desenvolver o equipamento, a ver quais que eram os fenômenos físicos que estavam envolvidos no meu processo de medida, como aquilo podia dar errado, como aquilo podia interferir, gerar um artefato. Então, isso foi muito bom para abrir a minha visão assim, de como a gente lida com os nossos instrumentos de trabalho. E também me ajudou bastante para entender o equipamento com que eu ia trabalhar no doutorado, onde eu estava trabalhando com um magnetômetro mais moderno. Acho que vai ficar chato se eu ficar entrando em detalhes aqui, mas eu precisei fazer algumas adaptações no equipamento e foi muito positivo ter trabalhado com equipamento, para ter fabricado um equipamento parecido, para entender o que eu estava fazendo ali e o que eu podia fazer para tirar o máximo do instrumento que eu estava utilizando. Então, isso ajudou demais aí na minha trajetória. Atuar como professor tem sido uma experiência muito interessante. Eu vim para o curso de engenharia, né, e depois segui na pós-graduação, pensando principalmente na pesquisa,
E ser professor era sempre, digamos, um acessório da carreira, que não era exatamente o meu foco. Foi um pouco surpreendente quando eu cheguei na FMS, eu gostei muito. Eu acho que me agrada muito, é muito legal você ver você fazendo diferença na evolução, no crescimento dos alunos. Esse é um motivo que eu gosto particularmente de dar aula de laboratório. A gente dá aula de. Quando a gente dá aula de uma disciplina teórica, eu gosto também, eu adoro falar sobre os assuntos que eu gosto. Mesmo quando o meu público não quer muito me ouvir, que às vezes acontece nas aulas. Mas quando a gente dá um curso teórico, o aluno que vai mal na P1, ele só vai ter a chance de recuperar isso aí lá no fim do curso. Da forma em que a gente geralmente leva os cursos, que a gente sabe que não é ideal, mas às vezes é muito difícil propor uma alternativa. Quanto num curso de laboratório, o que eu percebi é que se o aluno faz o relatório ali do primeiro experimento e não vai muito bem, no próximo experimento, tudo bem, é outro experimento, outro fenômeno, outra física. Mas a hora de escrever o relatório, que é uma das coisas que a gente está ensinando nessa disciplina, as tarefas são as mesmas. Então, para mim, uma das experiências mais legais de ser professor é isso, é pegar um aluno que acabou de chegar, então não sabe escrever relatório, então está escrevendo os relatórios com muitas coisas a melhorar no começo do semestre, e ver ele evoluindo até escrever um texto nota 10, um texto que já tem um grau assim de profissionalismo, de técnica, que evoluiu muito. Isso me deixa muito contente. Aqui no pós-doc, bom, o CNP é uma instituição incrível para se trabalhar, então está sendo muito bacana estar em contato aí com equipamentos, com técnicas de última geração, com experimentos que teriam poucos lugares no Brasil onde eu ia ter chance de poder realizar, e eu estou aproveitando muito e tentando fazer aí o máximo de formações que eu consigo para aprender o máximo que eu puder aí no período que eu tiver aqui. Está sendo uma experiência muito legal, está dando resultados bacanas, e quando eu estiver de volta aí em Campo Grande, eu espero poder contribuir e dividir isso aí com todo mundo. O profissional da engenharia física, ele é marcado por ser versátil, certo? Sim. Então, eu vou dizer o seguinte: alguns anos atrás, a gente costumava dizer que o engenheiro físico era um curso, a engenharia física era um curso pouco conhecido e os alunos tinham que se desdobrar, tinham que vender o curso para os empregadores no momento de ser contratados. Eu acho que hoje em dia isso já não é mais tão verdade. A gente tem vários cursos no Brasil, tem bastante gente com essa formação saindo por aí, e fazendo jus aí a versatilidade que a gente vende do curso, a gente vê engenheiros físicos trabalhando nas áreas mais diversas, certo? Então, aproveitando que eu já estou aqui, né? O CNP é um lugar que emprega muitos engenheiros físicos, que eles fazem muito bom uso da base alargada de formação que o engenheiro físico tem, e aí eu imagino, né, porque não estou envolvido no trabalho de cada um, uma vez aqui eles podem se especializar em alguma área de grande tecnologia que se desenvolve aqui. Eu vejo muitos engenheiros físicos trabalhando na área de energia, certo? Tem muitos engenheiros também que acabam divergindo um pouco do foco principal, então alguns vão para áreas de finanças e dados, eu vejo engenheiros físicos também, alguns também se dedicam à área de pesquisa, alguns se integram em outras engenharias, então tem exemplos aí de alguns que foram para a parte aeroespacial, tem engenheiros físicos trabalhando aí na indústria de petróleo, então nas áreas assim industriais, produtivas e de tecnologia, o engenheiro físico já começa a ser reconhecido como um profissional em que vale a pena se investir e que pode trabalhar aí em diversos tipos de equipe. Eu não consigo falar pelas instituições que eu não trabalho, não faço parte, mas a impressão que eu fico é que o engenheiro físico é visto principalmente como um cara que consegue trafegar por diferentes áreas. E geralmente os engenheiros eles têm uma formação mais especializada
e muitas vezes a comunicação com outra área acaba sendo prejudicada, porque cada um está muito focado dentro da sua própria caixinha. O engenheiro físico geralmente é visto como um elemento que consegue trafegar entre as duas, certo? Ele não é o especialista na parte mecânica, ele não é o especialista na parte elétrica, mas ele geralmente consegue entender o bastante de cada uma para compreender quais são os desafios de cada lugar e como eles se sinergizam, como um acaba sendo um limitante para o outro, como essas áreas precisam se entender melhor. Então, uma das impressões que eu fico do engenheiro físico atuando é que ele é um cara que consegue ser um elemento de ligação entre equipes de especialidades diferentes. Ela vai acontecer principalmente nas instituições que já contrataram algum, e aí vão querer mais. Por exemplo, aqui no CNPEM é um dos lugares em que eu costumo ver nas vagas abertas para engenharia, a engenharia física como uma das engenharias desejadas. Isso começa já a aparecer em várias outras indústrias. Mas a procura por cargos de engenharia no Brasil é grande. A gente tem um déficit de engenheiros e considerando que muitos engenheiros acabam divergindo da área de engenharia e vão trabalhar em outras áreas, da gestão, ao dados, às finanças, ainda vai ter um déficit, assim, uma pressão osmótica por atrair engenheiros bem formados para os cargos de engenharia, de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento de produto, de desenvolvimento e pesquisa. E o engenheiro físico, ele tem todas as características para se destacar nessas áreas. Então, áreas em que você precisa de uma equipe de engenheiros, áreas que você precisa de engenheiros de muitas especializações diferentes, é um lugar em que o engenheiro físico pode ir lá e ocupar esse espaço com maestria. Meu estágio, eu fiz numa empresa chamada Lear Corporation. Ela está presente aqui no Brasil, eu até fui procurar onde ela tem escritórios aqui no Brasil. Ela tem alguns escritórios no Sul, em Minas, em São Paulo. Não sei se ela tem fábricas ou plantas, mas eu fiz durante o meu período de intercâmbio no Ciências Sem Fronteiras. Então, eu fiz na sede delas em Southfield, no estado de Michigan, que é ali perto de Detroit. Então, é uma região com a indústria automobilística muito forte, né? E é uma indústria que tá nessa cadeia de suprimento, porque ela faz assento para automóveis. Então, faz o banco dos carros e fazia para diversas montadoras concorrentes compravam ali os assentos da Southfield. Eu tive sorte, porque durante Ciências Sem Fronteiras eu estava numa instituição muito focada em fazer os alunos fazerem estágios. Os alunos da Kettering University, que é onde eu fiquei, eles geralmente ficam metade do ano fazendo estágio durante toda a graduação. Então, eles têm um escritório especializado em fazer contatos com empresas para conseguir estágios para os seus alunos. E foi nesse processo que eu encontrei aí a oportunidade e consegui o estágio lá na Lear. Mas isso não quer dizer que a gente não tem aqui no Brasil os engenheiros físicos entrando em processos seletivos disputados para estágio, conseguindo vagas em empresas grandes, tanto vagas de estágio em empresas, vagas efetivas em empresas, vagas em pós-graduação disputada. O engenheiro físico tem essa característica de adaptar bem a um contexto adverso. Eu trabalhava no laboratório de teste de qualidade dos produtos. Então, esse departamento já tinha algumas subdivisões. Eu trabalhei na divisão de durabilidade e na divisão de acústica. Então, a durabilidade ele tinha vários equipamentos para simular uso ou acionamento dos bancos. Então, eu lembro um dos mais pitorescos era o teste de uso, que eles tinham um robô que tinha a forma de um humano sentado assim, e aí o robô ia lá e sentava no banco, e aí o robô estava lá programado para fazer essa repetição 10, 20, 30 mil vezes até ver depois de quantos ciclos de uso o produto vinha à falha. Ou mesmo outros como o teste de reclinação, o robô indo lá e apertando a alavanca de reclinar o banco tantas vezes até ver depois de quanto tempo o sistema começava a falhar.
alguns testes de acelerômetro, de mesa vibratória, para ver depois em condições parecidas com o uso, né? Então, parecidas com um carro rodando a estrada, o chacoalhar do carro ali em condições ideais, de estrada em boas condições, ou em condições de estradas mais mal cuidadas, como isso afetava o tempo que o produto aguentava ali. Eu fazia principalmente, então, aí a coleta dos dados desses ensaios e convertia em relatórios ali para os engenheiros. E na parte de acústica, ensaios parecidos com os sons que os acionamentos produziam, desde os sons do mecanismo de reclinamento, alguns tinham acionamento automático, então o som do motorzinho que acionava ele para ver se estava dentro da regra ou dentro da normativa interna, porque eles notavam que, mesmo dentro da regra, às vezes o som era incômodo, era incômodo ou desagradável. Essa foi uma das partes mais interessantes do ponto de vista da engenharia, eu achei, porque a gente fazia a decomposição nas frequências dos sons, algumas frequências são mais incômodas do que as outras, então eles faziam ali um trabalho para eliminar os sons mais agudos. A parte da acústica também, o pessoal fazia análise dos modos de vibração do banco, então enchia o banco de acelerômetros, e aí ia lá e dava uma martelada no banco, eu falo, mas é literalmente isso, um impacto da forma delta de Dirac, né? Se você decompor ele contém todas as frequências, então eles davam um impacto súbito, um impulso no banco, e viam como era o movimento com os acelerômetros, o movimento resultante, aí decompunha isso nos modos normais de vibração da estrutura. Para que tudo isso? Só de maluquice? Não. Para ver quais eram as frequências de ressonância que a estrutura tinha. Então, se eles notavam que as frequências mais baixas de ressonância combinavam com as frequências em que o motor funcionava, eles sabiam que quando você ligasse o carro, o motor tivesse naquela rotação, o seu banco ia começar a chacoalhar e ia ser um produto desagradável, incômodo. Então, procurava ali fazer alguns ajustes para mudar essa frequência de lugar e não gerar um banco e ficar chacoalhando enquanto você está dirigindo. Esses foram algumas atividades em que, mesma coisa, também coletava os dados, fazia os relatórios, passava para os engenheiros, mas que era muito interessante aí do ponto de vista da engenharia. Eu diria assim, a tendência são profissionais com formações parecidas com a da engenharia física. Não no sentido de estudar muita física, mas em sentido de um profissional que tenha uma base bem formada para rapidamente se adaptar a mudanças de cenário. Um profissional que tenha estudado bastante o fundamento de uma área grande, por exemplo, aqui como as ciências exatas, mas poderia dar um outro exemplo, como as ciências de dados ou a ciência da computação, ou os fundamentos aí das áreas de tecnologia como um todo, para poder rapidamente, frente a uma novidade, poder estudar, compreender, se especializar e entender quais são os desafios, as tendências e as vantagens de uma área nova. E é bem fácil a gente ver isso, né? Qual que é um assunto no momento que vai dominar aí conversas, tendências dentro e fora do mercado de trabalho? Uma delas, né? Tem muitas, mas eu falo aí de inteligência artificial, modelos generativos, isso aí tá um buzz, assim, você não consegue pôr a cara para fora na rua sem ouvir uma coisa dessas. Quantos anos tem essa tecnologia? Quando foi que ficou público o uso do chat GPT, o 3, né? O modelo gratuito? Tem 4 anos no máximo. Então, assim, é pouco tempo. Então, o que a gente precisa, não existe um curso que vai te ensinar o que vai ser tendência, o que vai ser inovador, ou o que vai ser... puxa, me fugiu a palavra. Qual que vai ser o breakthrough de amanhã? Desculpa o anglicismo aí. Não tem curso que vai prever o futuro e te ensinar isso, mas tem cursos que vão te ensinar, que vão te dar base em diferentes áreas para te permitir, quando esse breakthrough acontecer, você poder ir lá e aprender sobre ele rapidamente. Ou, quem sabe, você não está numa área aí de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de pesquisa, e fazer o breakthrough você mesmo. Esse é o cenário ideal. Eu pensaria o seguinte,
Você está pensando em cursar engenharia física, você deve gostar de física, você deve gostar de tecnologia também. É como, mais ou menos, eu imagino que o que vai estar populando a cabeça de um jovem que está nessa posição. É uma posição difícil tentar imaginar o que pensa um jovem depois de uns 15 anos que eu tinha essa idade. Então, procura conhecer das tecnologias que você acha mais interessantes, o que está por baixo do capô. Quando você ergue o capô do carro, o que tem ali? O que faz aquilo funcionar? E o que você precisa saber para poder dominar aquilo, para poder conhecer aquilo de dentro para fora, e não só como um usuário, mas como uma pessoa, digamos, que pudesse desenvolver ou avançar aquilo. O que você precisa saber? E aí, você vai procurar isso no seu curso de graduação, ou na sua universidade, ou vai procurar a formação que vai te dar aquilo. Não necessariamente você vai terminar trabalhando naquele tópico, mas com certeza o crescimento que você vai ter ali vai te permitir mudar de direção com mais segurança do que se você tivesse só levando o curso na inércia ou só fazendo um curso para fazer uma faculdade. Esse é o meu conselho. Olha alguma coisa que te interessa e vê lá dentro do funcionamento dele o que te atiça. O que você olha e fala, cara, é muito legal que eles usam, sei lá, tal coisa da física para fazer isso acontecer.